Olá, alunos. Vamos dar início a mais uma a primeira aula de estruturas algébricas. Hoje nós vamos falar sobre as teorias de conjunto. É bem interessante e bem importante para que você consiga se desenvolver bem nesse contexto de teoria de números, né? Essas teorias dos números, que você relembre algumas nomenclaturas referentes à questão dos conjuntos, né? Que nós aprendemos bem do início desse contexto, falando sobre conjuntos, que são as simbologias de contém, está contido, pertence, não pertence, união, intersecção. Né? Então, essas simbologias, a leitura dessas simbologias, elas são muito importantes para a realização da leitura e interpretação da aula de estruturas algébricas que nós vamos iniciar hoje, tá? Então, vamos começar do início, fazendo a identificação e diferenciação do que seria um conjunto e o que seriam os elementos desse conjunto, né? O conjunto é uma coleção de objetos com características semelhantes. Então, nós podemos ter aí conjuntos de números, de letras, de frutas, né, de objetos. Então, a gente tem aí uma infinidade de conjuntos que podem ser trabalhados matematicamente. E os elementos nada mais são do que os integrantes desse conjunto, ou seja, são os elementos que constituem esse conjunto, né? E aí a gente tem aí algumas formas de representação desses conjuntos. Né? Esses conjuntos podem ser representados em formas de listagem, onde eles vão ser separados por chaves, e você vai listar dentro dessas chaves os elementos correspondentes a esse conjunto. Nós temos também através da descrição das propriedades. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente precisa identificar que X, né, pertence, ou seja, os elementos desse conjunto, né, porque X pode ser qualquer um desses elementos, certo? Eles pertencem a que tipo de conjunto numérico? Eles pertencem ao conjunto dos números naturais, ele pertence ao conjunto de letras, ele pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Ele pertence ao alfabeto. Então, que tipo de conjunto, né? Que tipo de conjunto ele pertence? Então, esses que nos foram apresentados são números que fazem parte do conjunto dos números naturais. Então, eu estou lhe dizendo, através da descrição de propriedades, que x pertence ao conjunto dos números naturais, tal que 1 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Nessa parte aqui, né, você vai dar aí a delimitação desse conjunto, ou seja, ele começa no número 1 e vai até o número 4. Né? Você dá aí um espaço de intervalo de início e de final desse conjunto. Então, X são os elementos pertencentes ao nosso conjunto. Eu identifico a que tipo de conjunto, se eu estiver trabalhando com números, eu vou observar a que conjunto numérico ele pertence, se é natural, se é inteiro, se é racional, ok? Então, X pertencente ao conjunto dos números naturais está o quê? 1 e 4. Ou seja, a gente vai delimitar o começo e o final desse conjunto que me foi apresentado. E, por fim, nós temos a representação desse conjunto através do diagrama de Euler, né? E é quando a gente utiliza realmente a simbologia da circunferência, onde a gente coloca esses elementos e pode fazer vários processos através do diagrama de Euler, ok? E aí a gente vai relembrar essas operações que são feitas com os conjuntos, né? Quando eu me refiro à questão da união, certo? Eu quero que você, se eu questiono, se eu solicito que você faça a união de determinados conjuntos, o que eu quero é que você una os elementos desses conjuntos. Então, eu tenho aqui A, união de B, e a representação dele com sua propriedade seria que X, tal que X, pertence ao conjunto A, ou X pertencente ao conjunto B. Ou seja, você vai fazer a união desses dois conjuntos. Eu tenho um conjunto separados de A e o conjunto separado de B. E aí a gente vai unir esse conjunto. Então, aqui, os elementos que ficam aqui seriam a união desses conjuntos. Você vai unir esses elementos, certo? Quando eu me refiro à intersecção, né, que é esse uso de cabeça para baixo, certo? A intersecção de B. X tal que X pertencente ao conjunto A e X pertencente ao conjunto B. Preste bastante atenção para você não misturar. Quando eu me refiro à união, eu quero que você junte os elementos de cada um desses conjuntos. Já quando eu me refiro à questão da intersecção, você vai observar os elementos que são iguais nos dois conjuntos.
Então, eu vou analisar o conjunto de A, vou analisar o conjunto de B e vou identificar quais são os elementos que são iguais nos dois conjuntos. Esses elementos iguais é que são a nossa intersecção. A intersecção é justamente essa observação dos termos que são iguais aos dois elementos e a gente retira eles dali e esses números iguais são a nossa intersecção. Quando eu me refiro à diferença, você precisa prestar bem atenção nesse processo de diferença para você identificar de quem você vai tirar. Vamos ver, ó. A é A menos B, ou seja, do elemento de A, você vai tirar os componentes de B, certo? Então, o que é que você precisa identificar? X, tal que X, pertencente ao conjunto de A, e X que seja diferente de B. Ou seja, eu vou observar os elementos que eu tenho no conjunto A, vou observar os elementos que eu tenho no conjunto B. Não está mandando do A eu tirar o B? Então, eu vou observar quais são os elementos que são iguais, para que você possa retirar. Eu presto bastante atenção de onde você vai tirar. Você vai tirar de quem? Do elemento de A. Né? Na subtração, você observa os elementos que são iguais nos dois conjuntos e você tira. Certo? Então, você vai tirar os elementos que são semelhantes, né? Você vai identificar quais são os elementos que são iguais em A e B e vai tirar esses elementos de A, viu? Cuidado nisso aí. Quando a gente começar a praticar, quando a gente vê os exemplos, fica um pouquinho mais claro, né? Vamos aí a lei de composição, né? De uma operação binária, que a gente tem as nossas operações binárias sobre o conjunto de A. Então, veja bem, nós vamos trabalhar com determinados elementos, né? Então, esse conjunto de A vai vir aí composto nesse modelo que nós tivemos o valor de A, o conjunto A que era X, ele foi duplicado com o Y, então nós temos aí uma operação matemática que você vai fazer, fazendo relação com esses dois conjuntos, com o conjunto A e A. Certo? Você vai realizar operações matemáticas. Tá? E essa operação vai resultar num novo conjunto. Tá? Então, você tem aí conjuntos originais, certo? Você vai realizar operações matemáticas com esses elementos desses conjuntos que te foram apresentados, e essa operação que você vai realizar vai criar um novo conjunto. Tá? Então, professora, que operações são essas? Que funções são essas que nós vamos trabalhar? Nós temos aí uma grande amplitude de trabalho para ser feito. Pode ser utilizando as 4 operações, somando, subtraindo, multiplicando. Da mesma forma que você pode dividir, você pode fazer mínimo. Então, assim, você tem uma infinidade muito grande de operações que podem ser desenvolvidas numa operação binária para a construção de uma função. E aí você precisa ficar atento também a algumas notações. Veja que a operação que foi trabalhada aqui, nesse exemplo, né, foi atribuída a notação do asterístico. Esse asterístico é uma notação das operações binárias, bem frequente, e aí você diz, professor, e esse asterístico significa o quê? Significa multiplicação? Então, quer dizer, toda vez que eu tiver uma tábua ou uma operação binária que tiver a notação de um asterístico, a operação matemática que eu vou fazer é uma multiplicação? Não. A notação do asterístico, ela representa a operação matemática que vem descrita no enunciado, certo? Então, no enunciado, ele vai te dizer qual é a operação matemática que você vai realizar. Se é uma soma, se é uma subtração, ok? Então, essa notação, ela não tem uma relação específica com uma operação matemática, e sim, ela vai ter uma relação específica com a operação que for determinada no enunciado do trabalho, do texto que você for realizar na sequência. Então, a gente vai encontrar notações em formato de asterístico, em formato de delta, em formato de conjunto vazio, entre outros, pode ser um desenho, pode ser a própria letra. Então, essa notação, ela vem discriminada dentro do seu conjunto, dentro do contexto, né, que te dá o direcionamento do que você realmente vai fazer, e também
dentro desse próprio enunciado, ele vai te dizer qual é a operação matemática que você vai realizar para resolver aquela operação binária, tá? Então, se você ainda tem algumas dúvidas referentes a esse contexto, dê uma olhadinha no seu livro, na página 28 e 30, ele fala justamente dessas notações, dessa variação de notações, né? Então, a gente pode ter aí uma simbologia, né? Que é a nossa notação, que pode ser esse asterisco, pode ser delta, pode ser um desenho, certo? E o que vai fazer com que eu entenda que operação matemática eu vou realizar são justamente os comandos que me são dados no próprio enunciado da questão, tá? Como é que a gente determina uma parte fechada para uma operação? Tá? Então, a gente tem aí a operação asterisco sobre A e B, pertencente, né, ao conjunto A. Aqui a gente observa que aqui eu tenho a operação asterisco sobre A e B, onde esse A e B está contido em A, e esse conjunto A é um conjunto não vazio, que no caso seria essa primeira representação aqui, que é uma parte fechada. E o que é que isso significa? Significa dizer que você vai estar realizando uma operação asterisco, que até então não me foi dita que operação matemática você vai realizar, porém que a gente tem aqui o conjunto A e o conjunto B. Os elementos que eu tenho em B, certo? Que é X e Y, está contido no conjunto A, porque o conjunto B está dentro desse conjunto A. Né? E quando você realiza essa operação matemática, né, esses elementos já estão dentro desse conjunto B, certo? Então, essa é uma operação fechada, ou seja, os elementos que eu tenho no conjunto B e a operação que eu vou utilizar também já estão presentes no conjunto B. Deixa eu te dar um exemplo bem claro para você entender isso aqui. Vamos dizer que o x fosse 2 e o y fosse 3, tá? Então, aqui eu tenho o elemento 2 e 3. E o número 6, 2, 3 e 6, tá? São os elementos que a gente tem nesse conjunto, 2, 3 e 6, tá? E vamos dizer que o nosso asterisco, né, que a operação asterisco desse trabalho fosse uma multiplicação, ok? Então, a operação asterisco desse trabalho aqui seria uma multiplicação. Os elementos que eu tenho no meu conjunto B são 2, 3 e 6. Quando eu faço a operação, né, a operação asterisco com 2 e 3, eu acho 2 vezes 3 que são 6, não é assim? Então, eu tenho dentro do meu conjunto B os elementos que compõem essa operação e o resultado dela também. Então, é isso que determina que nós estamos trabalhando com um conjunto em parte fechada. É quando, dentro desse mesmo conjunto, eu tenho os elementos e eu tenho a resposta dessa operação que me foi solicitada. Basicamente isso. Vamos dizer que nós tivéssemos 2, 4 e 6. E a operação asterisco, dessa vez, fosse uma soma, certo? Então, x fosse 2 e y fosse 4. Quando eu faço a operação binária de soma, 2 mais 4 seria 6. Então, significa dizer que dentro do meu conjunto B, eu tenho os elementos 2 e 4, e eu também tenho a resposta da operação binária que me foi proposta, que é o 6. Certo? Então, isso determina que esse conjunto é uma parte fechada, porque dentro dele tem os elementos, né? E o resultado da operação que a gente vai realizar. Já quando a gente trabalha com uma parte não fechada, a única diferença é que dentro do conjunto B, ou dentro de um dos conjuntos, nós vamos ter a pergunta e do outro a gente vai ter a resposta. Então, do mesmo jeito, veja, vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, onde nós tínhamos 2 e 3, e a nossa operação asterisco era uma multiplicação, correto? Então, eu tenho 2 e 3. Quando eu faço a operação de multiplicação, a resposta é 6. Só que aí o número 6 está lá fora, está no conjunto A, não está dentro do conjunto B, como foi colocado aqui. Então, essa representação mostra que esse conjunto ele é uma parte não fechada, porque dentro de um conjunto eu tenho a pergunta
E lá fora, ou em outro conjunto, é que eu tenho a resposta. Será que deu para vocês entenderem de maneira mais clara? Então, uma parte fechada. Então, dentro do mesmo conjunto, eu tenho a pergunta e a resposta da minha operação asterístico que me foi proposta. Já numa parte não fechada, em um conjunto eu vou ter as perguntas e no outro é que eu vou ter a resposta. Veja, se a gente seguir o segundo exemplo que eu dei aqui também, onde eu tenho os elementos 2, 4 e o 6 ia estar aqui fora. E a operação asterístico que nós íamos realizar era uma operação de soma. Então, 2 mais 4 daria 6, mas a resposta a essa operação binária que a gente realizou, ela não ia estar dentro do conjunto B, como foi nesse primeiro modelo, e sim lá fora, no conjunto A, certo? Então, é basicamente isso que faz com que você determine se esse contexto é uma parte fechada ou uma parte não fechada. É justamente de acordo com a operação binária que for solicitado, né? Você tem aí o conjunto com os elementos, e você vai observar qual é a operação binária que lhe é solicitada. Quando você resolver essa operação, você identifica onde está essa resposta. Essa resposta pode estar no interior do próprio conjunto onde você já está ou fora desse conjunto, tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender de uma forma mais clara. Vamos começar a destrinchar essas tábuas aí? Porque aqui a gente pode tanto trabalhar com essas operações binárias para fazer a construção de uma tábua de operações, como essa tábua de operações também já pode vir pronta, tá? Então, essa daqui, ela foi construída, e aí eu vou mostrar a vocês como é que se constrói. Veja, o estudo de operações definidas sobre conjuntos finitos, ou seja, é um conjunto que tem começo e fim, ok? Aí a gente tem aqui a operação em A, que é dada menos 1, 0 e 1. Esses são os elementos do conjunto A, certo? E a operação, a notação asterístico que nós vamos fazer, certo? Nessa tábua em específico, né, a tábua de operações de multiplicações, tá? Então, essa tábua aqui, essa notação asterístico, para essa situação, refere-se a uma multiplicação de números inteiros, certo? Então, nós vamos ter, dentro de uma tábua de operação, uma linha fundamental e uma coluna fundamental, certo? Então, por isso que ele fala que a operação que você vai fazer é A vezes A, que seria linha vezes coluna, certo? E tanto a linha quanto a coluna é composta pelos elementos do mesmo conjunto. Então, se eu estou trabalhando aqui o conjunto A, então eu vou trabalhar os elementos de A na linha e os elementos de A na coluna, certo? Então, esses elementos vêm para cá, tá vendo? O nosso conjunto A é menos 1, 0 e 1. Então, ele é os elementos que a gente vai ter na linha e os elementos que nós vamos ter na coluna, certo? A operação é asterístico e aqui a operação significa uma multiplicação de números inteiros. E aí a gente começa a multiplicar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, asterístico, menos 1, ou seja, menos 1 vezes menos 1, né? Então, eu tenho 1 vezes 1 é 1, menos com menos é mais. Então, a gente vai precisar ir fazendo as nossas operações aqui do lado. Aí, aqui eu tenho menos 1 vezes 0, ok? Aí, menos 1 vezes 0 é 0. Coloquei o resultado dele aqui, ó. Veja que eu estou fazendo aqui, ó, o primeiro degrau da minha coluna, fazendo a operação com todos os elementos da linha. Depois eu volto para o segundo degrau da minha coluna, fazendo a operação com todos os elementos da linha e assim sucessivamente, né? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, tá vendo? Menos 1 vezes 1 é menos 1. Como esse trabalho aqui envolve a questão de números inteiros, é interessante que você faça aqui do lado, principalmente com relação ao jogo de sinal. Mas se você conseguir fazer de cabeça também, não tem problema nenhum. Essa coluna de 0 é tranquilo de fazer, porque a gente já sabe que 0 vezes qualquer elemento vai dar sempre o quê? 0. Então, aqui eu já posso fazer. 0 vezes menos 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0. Aí agora eu tenho 1 positivo. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 é 1.
certo? Então, aqui a gente tem uma tábua de operações binárias, né? Utilizando os contextos que a gente viu até então. Então, o conjunto A, que nos foi apresentado, que é -1, 0 e 1, ele é utilizado na minha tábua de operações, na minha linha fundamental e na minha coluna fundamental. Você vai fazer a multiplicação linha vezes coluna. A estrutura desse contexto de uma tábua de operação é sempre dessa forma: linha versus coluna. A operação matemática que você vai realizar, isso vai depender da notação que seja apresentada. Então, a minha notação é o asterisco, então eu venho aqui nesse centro, coloco o asterisco, da mesma forma que podia ser um coração, da mesma forma que podia ser um sol, da mesma forma que podia ser um delta, tá? Essa notação aí é bem aleatória. E o que me interessa realmente é que operação essa notação representa. Então, aqui eu preciso te dizer qual é a operação que você precisa desenvolver para construir a sua tábua de operação, tá? Então, aqui eu lhe informei que a sua operação é uma multiplicação de números inteiros. Então, eu sei qual é o procedimento matemático que eu preciso fazer, linhas versus coluna, para identificar e preencher a minha tábua de operações. E aqui a gente vai começar a ver as propriedades dessas tábuas de operação. A gente já identificou que quando a gente vai construir uma operação, a gente vai fazer linha versus coluna, a gente vai utilizar uma notação, seja ela asterístico, seja ela delta, né, entre várias outras notações que nós temos, mas sequencialmente nós também recebemos a orientação de que operação nós vamos realizar, se ela é uma multiplicação, se ela é uma soma, se ela é uma divisão, beleza? E agora a gente vai começar a ver as propriedades de utilização dessa tábua de operação, né? Essas operações, elas são muito associadas às propriedades que a gente viu de adição e de multiplicação lá no 6º ano, que é propriedade associativa, distributiva, elemento neutro, beleza? Então, vai seguindo bem essa linhagem aí. A gente começa com a primeira, que é a propriedade associativa. Veja que os elementos que nos foram apresentados para que a gente possa realizar o nosso trabalho é x, y e z, ok? Então, se os elementos que nós temos para trabalhar é x, y e z, então ele vai na linha e na coluna, né? Então, a gente já fez a montagem. Esse processo, essa tábua de operações, ela já vem pronta. Por quê? Porque eu quero que você analise as propriedades, tá certo? Então, na grande maioria das vezes, se eu quiser que você observe as propriedades de uma tábua de operações, eu já vou te entregar uma tábua pronta. Pode ser que em algumas situações ele te dê um direcionamento para você construir a tábua e, sequencialmente, observar as propriedades dessas operações. Pode acontecer, tá bom? Mas, nesse caso, a tábua já veio pronta, já veio toda resolvida, e aí a gente vai só fazer as propriedades, a gente vai testar as propriedades, ok? Então, vamos começar. A propriedade associativa, né, ela vai associar os elementos. Você vai sempre seguir essa ordem de associação. Então, eu tenho 3 elementos, x, y e z, né? Então, obviamente, você vai trabalhar com essa associação padrão, A associado com B, associado com C, da mesma forma depois do sinal de igual. A associado com B, associado com C. Obviamente, você começa associando, aqui ele associou os 2 últimos, aqui os 2 primeiros. Caso você queira fazer diferente, os 2 primeiros, aqui os 2 últimos. Isso não vai alterar muito o seu resultado. Como aqui nós estamos trabalhando com letras, professora, quando eu for associar isso, como é que eu vou saber qual é o resultado que dá? Vou botar um aqui, para você ver. Pronto. Né? A gente tem aqui, ó, x, y e z, né? Na ordem que eles estão. Seguindo a orientação que nos foi dada, né? Para observar todas, eu tenho que testar todas as combinações possíveis desse exemplo que me foi dado, ok? Então, eu tenho aqui x associado, né, x asterisco y asterisco z, né, que é a notação que nós vamos trabalhar,
que é igual a x, asterístico y, asterístico z. Ô, professora, como é que eu vou saber qual é a operação ou qual é o resultado que vai dar y, asterístico z, se eu não sei nem qual é a operação que eu vou desenvolver? Porque não foi dito que a nossa notação é um asterístico, mas não foi dito qual é a operação matemática que a gente vai realizar. Não foi dito se é uma soma, se é uma multiplicação. Professora, como é que vai ser esse resultado? Ok? Então, tem outra observaçãozinha aí para você anotar. Então, quando nós estivermos trabalhando, né, quando nós estivermos operando a propriedade associativa utilizando letras, certo? Utilizando letras, o resultado dos parênteses vai ser sempre o segundo elemento, tá? Então, aqui a gente já tem 2 comandos aqui para fazer. Primeira coisa que a gente precisa fazer no nosso caderno é todas as possibilidades possíveis de associação que a gente pode ter. Veja que nós temos 3 elementos, correto? Então, se eu for fazer, pronto, eu vou começar a propriedade associativa dos meus 3 elementos, começando associando por x, ou seja, o x aqui vai ficar em evidência, certo? Eu vou começar a associar com x. Se eu faço isso, vai ficar x, y, z. E o outro par que a gente vai ter seria x, z, y, não é isso? Porque aí a gente vai mudar o lugar desses elementos. Ó, vou botar aqui. Lembre-se que eu estou fazendo as combinações colocando o x em evidência, tá? Então, eu vou começar com o x para que eu possa nortear o meu raciocínio. Então, se o x vai vir primeiro, então aqui vai ser y e z. No outro modelo tem que ser z e y, né? Você vai girar a posição desses números, a ordem dessas letras, mas o x vai ficar aqui na frente, tá certo? E aí, do mesmo jeito que você colocou no primeiro, você também coloca no segundo, e aí você vai ordenando os parênteses. Depois a gente volta para resolver, tá? Então, eu quero que primeiro você entenda essa primeira combinação que a gente fez. Então, eu fiz aqui as combinações, colocando o x em evidência. Agora, eu vou fazer todas as combinações possíveis, colocando o y em evidência, tá? Então, se eu trago o y aqui para frente, para o lugar de A, então, aqui dentro desse parênteses vai sobrar o quê? X e Z, no meu primeiro modelo. No outro, só é você girar a ordem desses números. Veja, o Y continua em evidência, aí dentro do parênteses, quem é que vai ficar agora? Z e X, tá vendo? Eu só mudo a ordem desses elementos que estão aqui. Então, por isso que eu preciso trabalhar uma letra em evidência por vez. Veja só, eu trabalhei o X em evidência, aí dentro ficou Y e Z. No outro, Z e Y. Aqui eu trabalhei o Y em evidência, tá vendo? Então, me sobrou x e z, aí no outro z e x, tá? Agora, eu vou trabalhar o z em evidência. Vai me sobrar x e z, y, depois y e x. Olha só, o z em evidência, me sobra x e y, e no outro me sobra y e x, tá? Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer no seu caderno. É verificar todas as combinações possíveis seguindo essa expressão. Essa expressão aqui é uma regra, né? Que ela pode ser atribuída a números, pode ser atribuída a letras. Então, se a gente está trabalhando com letras, independente da operação que a gente esteja realizando, então a gente vai seguir essa linha de raciocínio. O resultado dessa propriedade vai ser sempre o segundo elemento, ok? Mas se a gente estiver trabalhando com números, aí sim você vai realmente realizar a operação que te for solicitada, beleza? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham entendido o que foi feito aqui, tá? Aqui eu estava fazendo todas as combinações possíveis, começando com o x em evidência, então sobrou y e z, depois z e y. Agora eu coloquei, ó, o z, o y em evidência, sobrou x e z, depois z e x. Coloquei o z em evidência, me sobrou x e y e x, certo? Então, esse seria o primeiro passo, que seriam todas as possibilidades que você teria de combinações para esses 3 elementos que te foram apresentados. Agora a gente começa a resolver, né? Vamos lá.
Eu repito o x e vou para dentro do parêntese, ok? Então, aqui na operação me diz que o resultado de y operado com z seria o segundo elemento, então é z. X operado com y seria y. Quem é que desce? O z. Aí eu sigo a mesma linha de raciocínio. Quando eu estou fazendo uma operação entre letras, o resultado dela vai ser o meu segundo elemento. Então, x operado com z é z, y operado com z é z. Se você tiver feito a ordem correta, no final vão aparecer letras iguais, tá? Se você tiver feito alguma coisa fora da ordem, as letras ficam diferentes. Então, já é uma questão para você prestar atenção. Por isso que eu gosto, primeiro, de fazer todas as combinações, porque aí depois, com calma, você volta para realizar todo o contexto. Você vai ver que eu foquei sempre só aqui na frente. Por quê? Porque aqui atrás é a mesma repetição da ordem que está aqui, ó. X, Z, Y, X, Z, Y. O que diferencia é só o lugar dos parênteses, mas a ordem das letras é a mesma, tá? Então, é mais uma questão de atenção mesmo. Então, vamos lá. Ó, eu repito o X daqui, aí eu tenho Z operado com Y, é igual ao segundo elemento, Y. X operado com Z é igual ao segundo elemento, que é Z. Desce Y. X operado com Y é Y. Z operado com Y é Y, tá vendo? Então, as letras ficaram iguais. Vamos aqui embaixo. U, Y, desce. X operado com Z é Z. Y operado com X é X, desce Z. X, Y operado com Z é Z. X operado com Z é Z, tá vendo? Se você fizer direitinho, colocar a estrutura correta, sempre aparece letras iguais no final. Desce o Y, a operação desse parênteses da X, a operação desse parênteses da Z, desce X, Y, operado com X é X, Z, operado com X é X. Agora, com o Z em evidência, desce o Z, o resultado dessa operação é Y, o resultado dessa operação é X, desce Y, o resultado dessa operação é Y, o resultado dessa operação é Y. E aí, finalizando, né, Z, ó, Y operado com X é X, Z operado com Y é Y, desce X, Z operado com X é X, Y operado com X é X. Então, esse daqui, certo? Seria a propriedade associativa que você vai desenvolver na tábua de operações. Então, você, na grande maioria das vezes, como eu já expliquei anteriormente, se ele pede para que você teste as propriedades, então a sua tábua já vai vir pronta, tá? Para que você identifique essa operação, tá? Vamos aí para agora, nós vamos ver a propriedade comutativa. Como é que a gente faz essa propriedade comutativa? Como é que eu identifico, certo? Porque nesse processo de propriedades, você está fazendo a identificação. A propriedade associativa não tem como você analisar essa propriedade só olhando a sua tábua de operações. Não, você precisa realmente realizar todos os processos que a gente viu, né? Mas já quando você vai para a propriedade comutativa, né? Essa propriedade você tem como analisá-la só olhando a sua tábua de operações, sem que seja necessário que você realize uma operação matemática, como a gente fez na associativa, certo? Então, na propriedade comutativa, a primeira coisa que você vai fazer é destacar a sua diagonal, tá certo? Você vai destacar a diagonal que está presente na sua tábua de operações, tá certo? E você vai olhar se os elementos, certo? Se os elementos que estão em volta dessa diagonal principal são simétricos, ou seja, são números ou letras iguais. Então, veja, eu usei a linha amarela para identificar a minha diagonal principal, que é essa daqui, e aí eu fui observar a simetria dos elementos que estão ao lado dela. Então, veja, ó, aqui é x e x,
Y, Y, Z e Z. Então, eu identifiquei a minha diagonal principal e os elementos que estão em volta dela são simétricos, tá? Então, isso prova que essa propriedade é comutativa, né? Pela simetria que nós temos em relação à diagonal principal. Então, o foco é você isolar essa diagonal principal para você focar nos elementos que estão no lado dela, né? Nas demais linhas que você tem, tá certo? Então, não precisa você realizar um cálculo matemático para você identificar se a propriedade comutativa foi realmente trabalhada dentro dessa tábua de operações. Caso você faça a identificação da sua diagonal principal, e quando você vai fazer a conferência desses termos, eles sejam letras diferentes ou números diferentes, não tenham uma simetria, aí você vai me dizer que não houve a utilização da propriedade comutativa nessa tabela, certo? Então, se nós estivermos nos referindo a números, então os números precisam ser iguais, tá vendo? Esses vermelhos aqui, ó, esse precisa ser igual a esse precisa ser igual a esse. Como eu estou me referindo a letras, essas letras são iguais, tá vendo? X e X, Y e Y, Z e Z, tá? Então, não é difícil você identificar a propriedade comutativa. É só uma questão de análise. Aí a gente vai ver o elemento neutro. Como é que a gente descobre qual é o elemento neutro dessa tábua de operações, tá? Para que você identifique o elemento neutro, você precisa procurar, certo? Você precisa procurar qual é a linha, certo? Dentro da operação, dentro da sua tábua de operações, que é exatamente igual à sua linha principal. A gente não viu que nós temos ali a linha principal e a coluna principal, que foram as geradoras de acordo com os elementos que nós tínhamos? Não é isso? Então, você vai procurar, vai olhar para a sua linha principal e vai identificar onde é que está a outra linha igualzinha a ela. Então, foi aqui, ó, tá vendo? A outra linha igual a ela é essa daqui, certo? Essa é a linha de quem? De Y, tá vendo? A linha de Y foi exatamente igual à minha linha principal. Agora eu vou olhar a coluna. Eu quero saber qual é a coluna que é igual à minha coluna principal. É a coluna de Y também, tá vendo? A linha de Y é igual à linha principal, a coluna de Y é igual à coluna principal. Isso quer dizer que Y é o nosso elemento neutro, tá? Então, é isso que você tem para fazer, certo? Se ele pede para a gente identificar quem é esse elemento neutro, então você vai observar a linha principal que você tem e vai procurar nas demais linhas uma linha igual a ela. Foi essa daqui. Essa linha é de quem? É de Y. Agora que eu já achei a linha, eu vou procurar a coluna, certo? Então, eu procurei aqui, ó, não bate. Quando eu cheguei na de Y, ela dá igual à coluna que nós temos, a nossa coluna principal. Então, o Y é o nosso elemento neutro. Professora, se eu procurar e não tiver ninguém igual, então essa tábua não tem elemento neutro. Professora, se eu achei e tem a linha, mas não tem a coluna, então ele não tem elemento neutro. É necessário que você encontre a coluna e a linha igual à sua coluna e linha principais, para que você identifique quem é o elemento neutro dentro da sua tábua de operações. Vamos agora à identificação do elemento simetrizável. Veja só uma questão. Só existe elemento simetrizável caso exista elemento neutro, tá? Se por acaso você identificou que na sua tábua não tem elemento neutro, então você nem precisa procurar o elemento simetrizável, porque não vai ter, certo? Porque o elemento simetrizável depende do elemento neutro. Vamos ver como é? Você primeiro precisa encontrar a partir do elemento neutro. Você não identificou quem era o nosso elemento neutro na coluna anterior? A gente identificou que o elemento neutro era o Y, não é isso? Você vai, dentro da sua tabela, identificar onde tem Y em todos os lugares. Então, ó, aqui, aqui e aqui, certo? E aí você vai observar o seguinte:
O nosso elemento neutro está na primeira linha, na segunda e na terceira. O nosso elemento neutro está na primeira coluna, na segunda e na terceira. Essa é a primeira observação que você precisa analisar. O elemento neutro, ele precisa aparecer em todas as linhas e em todas as colunas. Essa é a primeira coisa que você precisa analisar para o elemento simetrizável, certo? Ó, Y, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tá vendo? Então, tem Y em todas as linhas e em todas as colunas. Então, a primeira especificação já foi atendida. Depois disso, você vai analisar a sua diagonal principal e encontrar a simetria de todos os elementos simetrizáveis. O que é que isso significa? Você identificou o seu elemento neutro, verificou que ele está presente nas linhas e colunas, né? Você vai identificar a sua diagonal principal e vai localizar, obviamente, o seu elemento neutro que está presente na sua diagonal principal, tá aqui. E aí você vai observar se os outros elementos neutros também são simetrizáveis, ou seja, eles estão alinhados com o elemento neutro que você tem na sua diagonal. Então, veja, ó, eu tenho o elemento Y aqui, né? Ó, essa é a minha diagonal principal. Meu elemento Y está aqui. E os demais são simétricos a eles, ó. Estão alinhados a ele em uma outra reta. Se por acaso eu tivesse encontrado esse elemento Y aqui, mas os valores de Y estivessem aqui em cima, por exemplo, né? Ele não seria aí um elemento simetrizável, né? Não seriam todos eles elementos simetrizáveis, porque a gente precisa observar o seguinte, que dentro de uma mesma tabela, pode ser que haja apenas um elemento simetrizável, que haja apenas dois, ou, se ele atender todas as especificações, os três serão elementos simetrizáveis. Veja, por quê? Tem Y em todas as linhas e todas as colunas, eu puxei a minha diagonal principal e o meu elemento neutro está no centro e os dois outros elementos neutros são simétricos a ele, estão na mesma reta que ele. Então, isso caracteriza que todos os elementos aqui são simetrizáveis, certo? Caso ele tivesse aparecido aqui, ó, certo? Então, o elemento simetrizável seria apenas o número, a letra que tivesse aparecido ou tal. Então, a gente vai ter outros exemplos para a gente identificar. Esse é o modelo onde os três elementos, se você consegue atingir e atender as duas especificações, eu tenho elemento neutro em todas as linhas e em todas as colunas, eu identifico a minha diagonal principal, e os outros elementos neutros são simétricos ao que eu tenho na minha diagonal principal, e isso caracteriza que todos os elementos apresentáveis são elementos simetrizáveis. E aí a gente vai ver a existência do elemento regular. Como é que eu vou saber qual é o elemento regular que nós temos nessa tábua de operações, certo? Então, a primeira coisa que você precisa analisar para identificar se um elemento é regular, é tentar identificar nas linhas e colunas daquele elemento em específico. Veja, aqui eu vou analisar a linha de X e a coluna de X, tá? Você vai observar se existem letras repetidas ou números repetidos. Veja, na linha de X não tem ninguém repetido, certo? Na coluna de Y também não tem ninguém repetido. Agora, eu vou fazer o trabalho com a coluna de Y, a linha de Y. Linha de Y, ninguém repetido. Coluna de Y, ninguém repetido. Agora, eu vou fazer coluna de Z, linha de Z. Coluna de Z, ninguém repetido. Linha de Z, também ninguém repetido. O que é que isso significa? Se, como as linhas e colunas referentes a todos os elementos dessa tábua não apresentam elementos repetidos, então podemos concluir que todos os elementos
X, Y, Z são regulares. Por que que você precisa analisar um por um? Vamos dizer que você tivesse feito a análise de X e X está ok. Professor, ó, na linha de X não tem ninguém repetido, na linha de Y também não tem ninguém repetido, na coluna de X também não tem ninguém repetido. Professora, quando eu fui fazer a análise de Y, apareceu letras repetidas aqui. Então, o que é que isso significa? Que Y não é regular, tá? Olha, professora, mas no do Z não apareceu, não. Então, significa que os elementos regulares desse modelo seria quem? X e Z, certo? Então, para você identificar se o elemento é regular, você precisa analisar a linha e a coluna daquele elemento. Se tiver alguma letra, pronto, aqui a gente está trabalhando uma tábua de letras, então eu tenho que olhar se não tem nenhuma letra repetida. Se eu não encontro, então aquele elemento é regular. Se tiver alguma letra repetida, ele não é, só é você descartar, tá certo? Então, vamos dizer que eu tivesse feito, na de Y apareceu letras repetidas, na de Z apareceu letras repetidas. Então, o elemento regular seria só o X, tá? Então, como aqui eu testei X, Y e Z, e todos eles, nenhum deles tem letras repetidas nem na sua linha, nem na sua coluna, significa que os três são elementos regulares, certo? Então, meus queridos, a gente fecha por aqui essa explicação sobre esses contextos. Eu espero ter podido ajudar vocês um pouco mais, tentando deixar esse assunto um pouco mais claro para vocês, um pouco mais simples para que vocês compreendam, né? Vamos agora fazer a correção da atividade de vocês, proposta essa semana, para que a gente possa colocar em prática todas essas explicações que a gente acabou de ver nessa aula de hoje, na nossa primeira aula de estruturas algébricas, ok?